assim, problema é problema, mas eu sirvo um Deus que resolve problema quando quer resolver. Ele cala a mãe, olha o caminho. Serebe a súria. Alguém que hoje dizendo o problema não pode parar o chamado que eu tenho para a sua vida. É Deus olhando para alguém e dizendo, eu não falei que ia ser fácil, mas que vai valer a pena, no final vai valer a pena. É Deus olhando para você e dizendo, suporta, porque se eu comecei a boa obra, eu sou fiel para ir até o fim. E no momento de um problema, alguém pega uma caneta e um papel e decide escrever. Meu Deus. Jeremias dá um tapa de luva na adversidade, dizendo, você acha que eu vou passar por essa prova chorando e reclamando? Eu vou escrever tudo que eu estou passando, porque no final vai ser um relato, um grande testemunho. Deus estava falando com um crente cheio de graça aí, para de chorar e vai para a guerra, meu irmão. Deus te chamou para a guerra. Ele sabia o que estava fazendo quando te escolheu, meu filho. Sedeques erra endereço, entregador erra endereço. Mas o Senhor não erra endereço quando escolhe, quando quer honrar alguém, meu filho. Passa por esse problema cumprindo o teu ofício de adorador de verdade na presença do Senhor. Se você olhar no capítulo 1 aí, ele declara: a mãe de todas as nações se encontra desolada. Se você olhar King James, é destruída. Se você olhar a nova versão, algumas novas versões está colocando a mãe de todas as nações se encontra aos escombros. Mas há um Jeremias que está tudo destruído, mas está declarando: ainda há esperança. Ainda há esperança. Eu não estou vendo nada acontecer, mas eu profetizo que ainda há esperança. É Deus olhando para você hoje e dizendo: não se conforme com a situação. Quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Antes de olhar para o teu filho e ver ele agora jogado numa boca de fumo, olha quem ele era antes de cair nessa tramoia do inimigo. Antes de olhar o teu casamento talvez vindo a pique, olha o momento bom que você viveu com teu esposo ou com tua esposa. Trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. O profeta está nos ensinando, problemas haveria no meio do caminho, mas eu tenho de me apegar com tudo de bom que eu já vivi para a honra e glória do Senhor. Novas são cada manhãs. Grande é a tua fidelidade. Novas são cada manhãs. Grande é a tua fidelidade. Um Deus que tem novidades todo dia quando você acorda. E um Deus que é fiel, embora você não seja muitas vezes. Eu quero falar com você, o Deus fiel sabe de todas as coisas e tem novidade para você todo dia. Você já glorificar o Senhor, porque eu estou sentindo a glória dele aqui. A temática vai falar aí que faço nova todas as coisas. Deus estava falando para os remidos que alcançarem galardão. Porque vai valer a pena sofrer aqui. Vai valer a pena passar por problemas aqui. Porque as aflições desse tempo presente não se hão de comparar com as coisas que hão de vir. Porque Deus está falando sentado no trono e mandando João escrever quem é fiel, permaneça fiel. Aleluia. Porque no final eu tenho uma coroa para você e eu tenho um abraço para te dar e coisas novas para você. Mas a gente vive uma geração fragilizada demais, pastor. Nunca se houve uma geração tão analfabeta de Bíblia como a de hoje. Se doer, bebe água. Vem dar meu recado, eu vou embora, depois você pode me xingar, você não vai viver mais com Deus. Nunca houve uma geração tão triste como a nossa. Eu fui dar uma didática lá no meu ministério sobre isso. Por isso que eu quero trazer isso para você e você vai entender. Se ela é cometido. Eu não vou, não vou orar, porque ele vai ter que me segurar até 9 horas. E as águas gastam as pedras. Deixa eu voltar, senão eu vou perder o foco. Nós estamos ficando uma geração tão marrenta e triste na presença do Senhor, que a gente está aqui cantando: eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas não faz nada para Deus. Eu quero ser obreiro de valor. Eu quero ser obreiro de valor, está aqui na porta.
sai lá fora, só Deus sabe o que fala. Uma geração tão triste, Jesus. que eu fui pregar em Cachoeira, num seminário, pastor, há 4 anos atrás. E quem deu a saudação antes foi um missionário. Não estou tocando no missionário, Jesus, não me cobra isso não. Mas eu mando abrir o livro de Números, ele fala, não tem isso na minha Bíblia não. Quem é o, para não falar infeliz, quem é o abençoado que levanta alguém que não conhece a espada? Aleluia. Deixa eu falar com você, o nosso alvo é o Senhor. Olha lá, o nosso alvo é o Senhor. E nós vamos para o céu. Verdade ou não verdade? Verdade. Mas como você quer ir para o céu se você não tem relacionamento com Deus? Uai, cara, para me ter relacionamento com Deus não é orar não? Não. É conhecer a escritura dele. Amém. A palavra do Senhor despede labaredas de fogo. Aleluia. Fechada é um livro, aberto é Deus falando com você. E se você não tem relacionamento com Ele agora, no momento do problema, como você vai querer festejar com Ele lá, se você não conversa com Ele aqui? Deus. Eu estou sentindo Jesus me abraçar aqui. Entenda isso em nome de Jesus. Deus não te colocaria numa prova para te machucar, não. Deus. Leva esse madeiro nas tuas costas, por mais que você grite dentro de casa, eu não estou aguentando, mas continua com ele nas costas. Porque no final tem um bem-vindo, filhos do meu Pai. Oh Deus. Tem um hino aí que fala, você já parou para imaginar como vai ser naquele dia, quando você estiver ao lado de Jesus, como será? Já parou e imaginou que andar na contramão do mundo aqui machuca, mas vale a pena? Você já imaginou que o servo do Senhor, ele passa pelo problema, mas ele sabe que o problema não veio para matar, veio para ensinar? Há um Davi sendo procurado pelo teu filho dá um golpe de estado em Davi, quer matar Davi. Davi dá um tapa de luva na aflição e fala, em paz eu me dei, porque só o Senhor me faz habitar esse mundo. É Davi dizendo, os problemas lá de fora não mudam que ele é aqui, ó. Eu vou dormir, porque se ele começou, ele vai garantir. E a gente, com uma semana de vale, fala que vai parar. Mas eu creio que Deus vai levantar uma geração, e essa geração está aqui em nome de Jesus. Vivemos um momento, pastor, que nós esperamos falhas para tentar mostrar quem nós somos. O levita canta, se ele errar aqui é novidade e fofoca entre levitas a semana toda. Você sabia que tem gente que quando você adora, torce para você errar, para depois pegar uma oportunidade de falar que quando eu canto, o culto é terra. Vai bater no teto e vai voltar. Deus sabe que aceita, para a honra e glória do Senhor. Não sei porque eu estou esse lado, mas eu estou aqui como instrumento. E o instrumento está sendo usado. Não sou eu, é ele. Vamos com ele. Então, em nome de Jesus, a aflição bateu na porta. Bateu. Mas mostra que você tem um Deus que é vivo demais para a honra e glória do Senhor. E não tente esquecer o que você está vivendo. Tente tirar o máximo de proveito disso, porque mais tarde você vai estar testemunhando para alguém, alguém vai ter que olhar e dizer, se ele passou, se ela passou, também vou passar. Você está entendendo os intuitos do deserto na minha e na tua vida, para a honra e glória do Senhor? João 14 vai deixar bem claro, porque ainda há esperança. A narrativa está deixando bem claro que quem está atestando, que está falando com propriedade e garantia. Porque ainda há esperança. Uma estrutura cai ao chão, porque se fala sobre uma árvore que cai ao chão, fala sobre ela apodrecer e envelhecer, mas fala que quando há uma chuva chegando, aquilo que estava no chão se renova de novo. Já tem gente ligada. Caiu hoje, meu filho. Espera o momento de Deus te levantar. Não aceita isso para a tua vida e continua prostrado, não. Está vivendo por um problema, dá um tapa de luva no problema e fala,
Você vai se ver com Deus quando Ele aparecer. Não é a queda, meu filho, que destinou você para ser um fracassado. Foi o teu próprio coração enganoso te dizendo que não tinha jeito. Meu Deus. A árvore cai, a estrutura vai ao chão. Mas quando acontece na chuva, tudo volta a brotar, né? Então Satanás tem um momento e data para rir. Porque Salmos 37, versículo 23, vai deixar bem claro que confirmados, ó, são os passos do homem. Você não caminha por você. É tudo na direção do Senhor. E mesmo que caia, não ficará prostrado, porque Deus o levantará. Recanta lamanda, ralamaço. Sentindo aqui, recado. Espírito Santo, se eu fosse você, eu levantava a tua mão para receber isso aqui em nome de Jesus. E mesmo que caia, não ficará prostrado, porque Deus o levantará. Quem queda, que ele levante, mas tem a mão de Deus te levantando no meio do problema. Ele zombaria, teve gente dizendo que você não suportaria. Caiu, foi ao chão, tem gente decretando que acabou, mas tem uma chuva de Deus chegando para te levantar em nome de Jesus. E se você pode, glorifica o nome dele. E em nome de Jesus, glorifica o mais alto que você puder. Porque aquele que faz nova todas as coisas se encontra aqui. Obrigado, Jesus. Eu sabia que você estava aqui. Não consigo me levantar. Quem disse que é você, rapaz? É Ele. É a graça. É para alguém que se acha forte demais aqui, não é você, é a graça. Eu e você não merecia estar aqui hoje na liberdade cristã. A gente costuma dizer, Júnior, que Jerusalém nega ao Senhor e trai ao Senhor. Graças a Deus que Jerusalém nega ao Senhor e coloca Ele na cruz. A Bíblia fala em Isaías que o leão foi ser ao matadouro como um cordeiro. E ele não proclama nada, ele vai em silêncio. Porque se o leão decide rugir, talvez hoje não teria culpa. Aleluia. Mas por mim, por você, ele vai ao silêncio e sofrer em silêncio. Aleluia. Era ele sofrendo, mas na concepção dele dizendo amanhã tem liberdade. Oh, Deus. Estou comprando ele. Se eu abrir a boca, eu estrago um plano perfeito de Deus. Aleluia. Eu vou sofrer. Mas amanhã eles lá embaixo vão poder declarar: tenho dono, mas sou livre para uma glória do Senhor. Porque ainda há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Não acho que essa queda é para te matar, não. Oremana, ralama. Uma pessoa maior, melhor. Não acha que esse problema bateu na porta porque Deus esqueceu de você. Não, pelo contrário, Ele está te ensinando. Aleluia. Olha, meu filho, eu não sei teu nome, você que está aqui, ó, do lado da menina de vinho aqui. Qual o seu nome, Leandro? Patrick, em nome de Jesus, guarde esse culto como um abraço do Senhor para a tua vida. Ele sabe o que está fazendo, meu filho. Aleluia. Tira a ansiedade, porque isso é plano do inimigo para a tua vida, meu filho. Não aceita isso para a tua vida, não. Não fica receoso do que vai vir, não. Se ele cuida de um monte de passarinho, imagina da gente. A Bíblia fala, Patrick, em Salmo 84, que na tua presença os pardais e as andorinhas encontraram um ninho para si. Se ele tem zelo de dar aconchego um passarinho, imagine para você que é formado pela mão dele. Fica de pé, meu filho, porque é uma palavra de maldição caindo sobre tua vida. Alguém que tanto abraçou hoje fala, não vai sair da situação que está. Mas a autoridade do Espírito Santo, não duvide, homem, porque as palavras vêm do meu espírito. Mas eu estou usando o meu instrumento pela misericórdia. Está chegando um tempo, meu filho, de olhar no olho de qualquer pessoa e não ter que se envergonhar pelos problemas que já aconteceram. O Deus que coloca na prova, Ele também é o Deus que aprova. E há coisas aí que muitas vezes a carne está pedindo, meu filho.
Ei, calamanjo. Glória a Deus. Ei, calamanjo. Rei. Vamos quebrar essa maldição para receber um abraço da pastor em cima do corpo. Aleluia. Glória a Lamaço. Vai, não, sobe. Oh Deus. Terebalamaço. Ó, nunca te vi. Nunca te vi. Eita glória. Meu Deus. Deus me fala sobre uma aceleração e muitas vezes o rosto chega a esquentar de tal maneira porque a carne pede. Aleluia! Mas olha, bate na carne e fala, aqui tem glória. Glória a Deus. Deixa eu tratar as pessoas da tua casa. Aleluia! É casado hoje? Deixa Deus tratar com pessoas da tua casa. Porque a maior maldade de alguém que se fala, que é família, é não entender o lado da outra e muitas vezes tocar e dar palavra de decreto. Quem é o homem para dar palavra de decreto? Costumo dizer aqui, se tiver alguém aí, dá um sorrisinho para não ficar mal para você. Aqui você bota a chave com o nome do teu filho e lá espragueta teu filho e manda embora de casa. Para que botar foto aqui então, meu irmão? Para quê? Acordar o pastor 2 horas da madrugada para não deixar o pastor dormir, para dizer: meu filho está passando mal aqui. Mas você mesmo acaba com ele quando ele chega em casa. O Júnior não me chama muito porque eu gosto de falar a verdade de muitas vezes. Mas é para mim você ir para o céu, meu filho. Aleluia. Glória, Jesus. Assim do solo da obra. E te chamou. Parece que você não tem ouvido. Abra os seus ouvidos e atente, porque eu estou trabalhando no silêncio. Talvez é por isso que muitas vezes você acha que eu não falo contigo. Glória a Deus. Mas o simples detalhe que eu estou trabalhando é te mostrando Aleluia. Tem algo para fazer para Deus. Se recompõe, cara, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aponta lá para aquele relógio lá em nome de Jesus. Fala com aquele relógio lá. Deixa o carro pregar em nome de Jesus. Esse relógio não começou. Estou chegando. 3 minutinhos que eu te entrego. Porque as águas gastam as pedras. Jó está num momento de problema e enfrentando uma situação muito grande, irmão. Aleluia. E hoje isso é um dito no meio da gente. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Jó, quando está declarando que as águas. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pode tirar o sapato, dar uma sapatada, né? Que pode não, né? Aí é escândalo. Ô, Deus, vamos entender que algo tão mole, que algo incolor, que não tem uma forma. Prova é que o Espírito de Deus pairava sobre as águas porque ela não tinha forma. E Jó está declarando que as águas gastam as pedras. Algo tão fraco que entre idas e vindas numa grande rocha que é tão forte e imponente, vai gastar com o tempo. Algo tão fraco que desgasta algo tão forte. O que Jó está querendo transparecer para você e eu estou tentando transparecer para você é porque por mais fraco que você seja, a tua insistência em estar orando todos os dias
Meu Deus. Vai tirar a força do teu inimigo com o tempo. E Aleluia. você acha que não sabe orar porque a minha oração é fraca. Fala dele. Mas todo dia insistindo e sujeitarmos ao inimigo e ele fugirá de nós. Aí você vai olhar para mim e vai falar, Carlos, por que Deus não me dá uma ferramenta? Porque a ferramenta vai quebrar ela. A rocha pode se quebrar. E o inimigo pode ter um plano de restaurar ela de novo e voltar para o teu caminho. E Deus está mandando você gastar, que de pouco em pouco, ela está diminuindo. Ela está diminuindo. Quer que eu resumo, se você não estiver entendendo? A tua oração, por mais simples que seja, está quebrando uma grande resistência contra a tua casa e tua família. Jesus! Não estou vendo nada. Glória a Jesus. Mas de gota em gota, ó, as águas estão certas. Tua insistência e perseverança vai tirar da tua frente uma grande barreira que está te atrapalhando. Você quer um exemplo disso, é verdade? Eu vou lá no Boa Vista, lá na minha casa. Se o Valdemar Correia de Andrade orando por mim, então a Deus orando por mim. Quase 15 anos. Ele não sabe a minha história, nem ele sabe. Ele sabe a minha história aqui. Crentes passavam por mim e falavam, Carlos, nós estamos esperando lá. E eu liderando um tráfico dentro do Boa Vista. E eu falava, que doideira, rapaz. Esse crente é doido, igual meu pai. 15 anos se passou. Hoje Dona Neuza descansa em Cristo, minha mãe e meu pai se encontram também descansando em Cristo. Mas você já reparou que o antigo traficante agora é pastor e pregador da palavra? Será que é coincidência ou é as águas gastando? A barreira que Satanás fazia em volta de mim, dizendo que eu não saio do carro porque eu vou te matar. Mas dentro do quarto fechado, Dona Neuza está lá, dá uma chance. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui. Sabe o que mais mexe comigo? Sabe o que mais mexe comigo? Quem me tem como amigo em rede social aí vê. Eu não paro. E a cada lugar que eu chego fora do estado, eu olho para o céu e falo, era o Senhor o tempo todo, hein, rapaz? Eu achava que era eu. Porque não é você, não. Deixa eu voltar a repetir. É a graça. Glória. Com 14 anos antes de eu me desviar, eu vou parar, senão eles vão brigar comigo. Com 14 anos antes de eu me desviar, meu pai decidiu na Batista falar para mim não sair da presença, ele botou uma estratégia. Consultou a Deus e falou, a partir de hoje você é auxiliar. Porque Batista não fala cooperador nem obreiro, como a gente fala auxiliar. Está entendendo, né, pastorzão? Quem é? Você está entendendo o certo? Eu era auxiliar. Mas eu lá na pracinha, lá no Rotapé, quando meu pai tinha igreja, comprei uma gravata. A gravata viu no meu joelho, meu irmão. Era gordinho, eu tirava uma hora, agora eu sou auxiliar, rapaz. E eu dava. Pessoas passavam por mim, porque vai ter isso no meio do teu caminho. Crente que gosta de sepultações. Está vendo o obreiro na porta, o obreiro está rindo, está dando glória a Deus. E aí? Passa cuidado. E nesse negócio de tentar sepultações, quem pode ser sepultado é você. Aleluia. E todo domingo, meu pai inventa de fazer um propósito lá. E eu queria saber quem inventou aquela jarra de água mineral, que eu levei aquilo muito para longe. Eu falava, meu pai, é brincadeira, cara. Domingo, não podia chamar meu irmão e vai carro. Entro eu no banheiro, pastor. Entro eu no banheiro numa segunda. Não tinha aula, eu falei, vou dormir até 10 horas. 7 horas, meu pai com aquele carinho me dá chacoalhada. Peguei. Vamos lavar o banheiro da igreja? Aí não tem aquela vontade de olhar e falar, se você não é meu pai, agora eu vou te pegar tudo isso. Vai eu parei no banheiro. Decido, Eliane, questionar. Por que isso, Deus? Por que isso? Gosto de adorar o Senhor. Tenho um fio ligado com o Senhor, mas o que me resta é levar a garrafa para monte e lavar banheiro em igreja. De uma hora para outra, o banheiro fechado, o vento passa. E quando o vento passou, a lágrima desceu, eu comecei a falar em língua. E eu estou falando em língua e eu estou vendo lá do lado de fora, aleluia, Deus. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso com ele. E no meio,
levante. Aleluia. Glória. Glória. Eita, Jesus, o Senhor está aqui, obrigado. E no meio de um banheiro simples, todo sujo, Deus decide me pegar e o Espírito Santo fala: você está reclamando agora, mas você não sabe aonde isso vai te levar. Mês que vem eu estou em Vespasiano, depois de Belo Horizonte. Talvez agora, no fim do mês, eu vou pregar um culto da saudade em Colatina. Cada lugar que eu chego, que eu sento, eu falo: obrigado, Deus, porque valeu a pena aquele banheiro. Glória a Deus. Então, eu só falando com algum obreiro aqui, com algum diaconista, com algum presbítero aqui. É pequeno.